Fala, povo bonito, eu estou muito feliz por mais uma vez estar aqui junto com vocês e esse momento é um momento de culto ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. Então, para a gente cultuar ao nosso Deus, para a gente falar com Deus nesse momento, eu peço para que vocês abram a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 1, do verso de número 1 ao 3. E é isso que Deus diz para a gente, que feliz é um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, só pode realmente ser feliz a pessoa que tem Jesus no coração. Não importa se ela seja grande ou pequenininha, a gente só pode realmente ser feliz tendo Jesus no coração. E também guardando e tendo prazer na palavra de Deus. Então, a gente precisa colocar a palavra do Senhor Jesus em nosso coração. Vamos orar nesse momento? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse momento, Deus. É o nosso momento de culto ao Senhor, onde a gente quer te louvar e te glorificar e também aprender mais da Tua palavra. Esteja assim, Senhor, preparando os nossos corações. Que a cada dia eu e cada criança que está me ouvindo possa ter um coração melhor, um coração mais obediente, um coração que gosta de aprender mais da Tua palavra, Deus. Esteja assim, Senhor Jesus, abençoando as nossas vidas para que a gente cresça e viva sempre perto do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Jesus é o caminho, é a verdade. Quer te dar a paz, amor, felicidade. Abra o teu coração e tome a decisão. Você nunca vai se arrepender. Seja uma pessoa inteligente. Aceite a Jesus e vire o crente. Vem correndo para os braços de Jesus. Foi para te salvar que ele morreu na cruz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Jesus é o caminho, é a verdade. Quer te dar a paz, amor, felicidade. Abra o teu coração e tome a decisão. Você nunca vai se arrepender. Seja uma pessoa inteligente. Aceite a Jesus e vire o crente. Vem correndo para os braços de Jesus. Foi para te salvar que ele morreu na cruz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Olá, gente! A história de hoje, ela se encontra em Mateus, capítulo 13, e é a história do semeador, ou seja, a parábola do semeador. Então, era uma vez um semeador. Esse meu amigo aqui é o semeador. Mas o que significa um semeador? Um semeador é aquela pessoa que trabalha com a terra, que lança semente na terra e assim as plantas crescem e dão seus frutos. Ou seja, como a plantação de café, como a plantação de milho. Então, o semeador é aquela pessoa que trabalha com as plantações, ou seja, é um tipo de fazendeiro, semeador. Então, em um certo dia, ele começou a trabalhar em sua terra. Só que na sua terra existia ela era muito diferente, porque ela era muito grande, e existiam lugares em sua terra que havia muitas e muitas pedras.
de todos os formatos, de todos os tamanhos. Existia lugares na sua terra que havia muitos espinhos. E eles iam para todas as direções, para tudo que é lado eles estavam crescendo. E existia uma parte da sua terra que não tinha nem pedra e nem espinhos. Então, um certo dia, ele foi trabalhar. Mas conforme ele caminhava, ele deixou algumas sementes caírem no meio do caminho. Outras sementes caíram no meio das pedras. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. E outras sementes caíram nessa boa terra aqui, onde não havia pedra e nem espinhos. E ele foi embora. Mas logo depois vieram pássaros de tudo que é lado e começaram a comer a semente que havia caído no meio do caminho. E eles foram comendo tudo e tudo, não deixou nada. Eles quase não conseguiam voar de tão pesados que eles estavam. E conforme o tempo foi passando, as sementes que caíram no meio das pedras, elas foram crescendo. As sementes que caíram no meio do espinho também foram crescendo. A semente que caiu na boa terra, elas também foram crescendo. E eram muitas, e elas já estavam dando frutos. Só que havia algo de errado com essas duas aqui. Elas estavam morrendo, elas estavam murchando. Por que será que elas estavam morrendo? É porque nessa parte aqui havia mais pedras do que terra. Então, quando veio o sol, elas não resistiram e morreu com o calor do sol. Essas aqui até cresceram, só que tinha algo de errado com elas. Elas não estavam dando frutos. Os espinhos estavam sufocando ela. Então, quando vinha a chuva e quando vinha o sol, ela não conseguia receber o suficiente para que ela continuasse a crescer e ficar forte. Então, com o tempo, elas murcharam e também morreram. Mas as que cresceram na boa terra, elas deram muitos e muitos frutos. Só que essa história do semeador é uma parábola contada por Jesus. E quando Jesus contou essa parábola, essa história, muitas pessoas ficaram sem entender o que significava tudo isso. Então Jesus explicou tudo o que aconteceu. E Jesus disse que a semente significa a palavra de Deus. E ele falou também que o caminho, que a parte da terra do fazendeiro cheia de pedra, que a parte cheia de espinhos, significa o coração de muitas pessoas. E esses corações aqui são corações que rejeitaram Jesus. Sabe? A palavra de Deus caiu no meio do caminho. E o caminho, muitas das vezes, significa pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não acreditam na palavra de Deus. Não acreditam que Jesus é o Salvador, não acreditam que Jesus morreu na cruz, não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles não conseguem nem acreditar no céu. Então, por isso que vieram os pássaros e rapidamente comeram as sementes que haviam caído no caminho. As sementes que caíram no meio das pedras significam o coração e a vida de muitas pessoas, que quando passa por problemas, logo se esquece de Deus. Vêm os problemas, as dificuldades, e por isso elas deixam de acreditar e de seguir a Jesus Cristo. Os espinhos significa o trabalho, significa dinheiro, sabe? Aquelas pessoas que priorizam mais o trabalho, que priorizam mais o dinheiro, perde tempo com tudo, mas não tem nenhum tempo sequer com Deus. Então, por isso que a semente, que a palavra de Deus, ela também morreu aqui. Porque as pessoas elas estavam mais preocupadas com o trabalho e com a riqueza desse mundo do que com o seu relacionamento com Deus. Elas não queriam ser amigos de Deus, amigos de Jesus. E por isso, a palavra de Deus, a semente também morreu aqui. Mas essa terra aqui, que não tinha pedra, não tinha espinhos, todos os frutos, todas as plantas cresceram e deram muitos e muitos frutos. Essa parte aqui significa o bom coração. Significa aquelas pessoas que se arrependeram do seu pecado e aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Então, todos aqueles que aceitam Jesus também um dia se tornarão o semeador.
Todos nós temos a obrigação, a partir do momento que a gente aceita Jesus, os nossos olhos são abertos e a gente consegue enxergar muitas coisas que as pessoas que não aceitaram a Jesus não conseguem enxergar. Então, existe uma responsabilidade de todos nós. Quer falar de Jesus para a nossa família, falar de Jesus para os nossos amigos da escola, amigos do futebol, amigos do videogame. Precisamos ser como o semeador e lançar também a palavra de Deus. Então, o meu desejo com essa história é que você valorize a semente, ou seja, que você valorize a palavra de Deus, pois isso é o que há de mais valioso para nossas vidas. E todo cristão verdadeiro deve viver em conformidade com a palavra de Deus. E uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é que a gente deve honrar pai e mãe. Então, se você quer valorizar a palavra de Deus, a semente que Jesus colocou no seu coração, obedeça a sua mãe, obedeça ao seu pai. Pois a partir do momento que você faz isso, você está obedecendo a Deus. E assim você cresce e se torna uma planta forte, vai se tornar um homem e uma mulher de Deus. Que Deus assim abençoe a todos.